Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Hoje a gente vai ao terceiro vídeo, né, referente a essa parte desse circuito aí de pré-comando, né? E aí no caso a gente vou ensinar para vocês a utilizar alguns recursos aqui para a gente simular, né, ali uma parte, como se fosse um painel ali para o circuito, tá bom? Bom, então tem aqui o disjuntor geral, vou selecionar esse aqui, ó. A gente está aqui na aba 2D, selecionar esse disjuntor. Esse aqui no caso, veja que ele tem 4 conexões, né? Eu vou dar um duplo clique nele, vou selecionar esse aqui, ó, imagem 2D. Deixei ele aqui mais menor, né? Tem aqui pequeno. Pronto, deixei ele aqui. Então esse camarada está simulando esse. Vou lá de novo, agora eu vou selecionar um monopolar, né? Deixa eu ver se tem aqui monopolar pequeno. Tem aqui com fase neutro. Acho que ele não tem com um só, né? Vou pegar esse aqui mesmo, 2D. Pronto, esse aqui. Esse camarada aqui que vai estar simulando esse aqui. Beleza, então botoeira de emergência. Vou vir aqui, ó. Parte de botões, deixar ela aqui abaixo. Dar um duplo clique nela e ela vai ficar aqui como pulsador seta. Pronto, pulsador seta, esse aqui mesmo. Beleza, então aqui é a botoeira de emergência. Além da botoeira de emergência, a gente vai ter duas botoeiras normalmente abertas e normalmente fechadas. Então vou vir aqui, ó, colocar aqui abaixo. Vai ser uma verde mesmo. Colocar aqui uma vermelha do lado. Que é para desligar ali o comando, aí voltar aqui para pulsador roxo. E aqui abaixo também um verde e um vermelho. Aqui e aqui, um verde e um vermelho. Pronto. No caso desses elementos de comando, a gente não precisa conectar eles, porque eles já estão vinculados com elementos aqui de ação. Agora as lâmpadas sim a gente precisa conectar elas. Então eu vou vir aqui, ó, sinalização. A gente vai ter uma, duas, três. Deixa eu ver se altera a cor dessa daqui. Roxo, vermelho. Esses outros a gente só precisa vincular. Então, exemplo, esse aqui é o DG. Vou colocar aqui, ó, DG. Esse aqui vai ser o DC. DC. O de emergência é M. Beleza. Esse na verdade, esse aqui é o do start, né? Ele vai ser o B1. Esse outro também, que é do start do comando, do motor, né? Ele vai ser o B3. Aqui vai ser o B0. Esse aqui vai ser o B2. E eu preciso aqui conectar as lâmpadas, né, para poder ficarem ativadas, né? Então vou puxar esse aqui. Ou seja, vou deixar a sinalização ali em paralelo, né? Vou conectar ela com essa primeira aqui. E a outra ali vai para o neutro. Pronto, como todas elas vão ficar conectadas no neutro, eu já vou conectar elas aqui abaixo. Já vou conectar elas e ali ela tem que ficar cada uma da sua respectiva fase. Então vou trazer essa para aqui. E por último a de emergência. Pronto, beleza, vamos testar, ver se vai funcionar, né? Apertar aqui o play. Aí eu vou comandar ele por aqui, né? Então eu vou ativar o disjuntor geral. Veja que eu ativei aqui o disjuntor geral, ele ligou aqui, ó. Então ativou o disjuntor geral. Vou ativar o disjuntor de comando, né? Ativou aqui. Botoeira de emergência, né? Para testar.
Veja que a lâmpada aqui ficou ativada, né? Ou seja, a emergência está ativada. Vou desativar aqui a emergência. Vou pressionar a botoeira de pré-comando, né? Essa B1. Veja que ele já ficou ativado, a botoeira de pulso, né? Então pressionou uma vez e que ele já ativou a lâmpada. Vou ativar agora a B3, que é para dar o start no motor. Então veja que ele ativou aqui e o motor está ali em funcionamento, né? O motor está ali em funcionamento, indicando lá que o sistema está operando, tá bom? Então eu posso vir aqui com esse retângulo, marcar aqui, indicar ali exatamente ali a relação para o painel, né? Painel ali de comando dentro. Então vai ficar bem interessante aí com a indicação dos elementos que vão ser lá ativados, tá bom? Então, simulando novamente, disjuntor geral, disjuntor de comando, né? Pré-comando, start do motor, em funcionamento. Aqui eu reseto, desligo o motor, aqui ativo o motor, aqui reseto tudo e aqui entra a emergência ali em funcionamento e nada funciona, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude aí nosso canal a fortalecer, participe da nossa aba comunidade, né? Participe lá das perguntas, participe da nossa pergunta que está lá no Docs, né? Tem 3 questionários no Doc, né? Que aí já sai no Google Docs, que ele já sai a resposta no final, né? Quanto é que você acertou. Então teste aí seus conhecimentos e é isso. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo referente ao uso, né, do relé de falta de fase. Na verdade a gente vai dividir em 2 partes, né? Senão vai ficar muito extenso. Mas muitos estudantes têm perguntado, né, sobre o uso do relé de falta de fase, né, no CAD-CIMO. E aí a gente vai mostrar aqui uma simulação utilizando o mesmo, né? O relé de falta de fase você vai encontrar ele exatamente na parte, né, de relés eletrônicos, né? Fica aqui no CAD-CIMO. Esse aqui é o relé de falta de fase com retorno, né, para o neutro, né? Seria esse aqui, deixa eu dar um zoom. Então esse aqui é o símbolo dele. E o relé de falta de fase ele é utilizado para proteção, né, de circuito trifásico. E no caso ele tanto corta a alimentação, né, obviamente você utilizando, né, um dos contatos para a proteção da parte de comando, né, nesse caso aí, especificamente a gente faz a montagem dele no contato normalmente aberto, né, inclusive muita gente se confunde com isso, eu vou explicar mais sobre isso. E além dessa questão da proteção, né, contra a falta de uma das fases, ou também é muito comum, né, o uso da simetria, né, das fases, né, ou seja, se está chegando ali a mesma tensão para as mesmas, né, normalmente alguns relés de falta de fase vêm também com regulador de simetria, né, o qual você pode dar uma maior ou menor sensibilidade de acordo com a proteção que você requer, proteção que se requer ali para um determinado sistema, né? E ele também tem um detalhe importante que ele protege caso a sequência das fases seja alterada, né? Então isso é bem interessante também. Exemplo, você pode observar que aqui no relé, na simbologia, vem a indicação, né? L1, L2, L3. Então o sistema ele só vai funcionar exatamente se tiver condicionado dessa forma. E também vale salientar que é importantíssimo ficar atento com o diagrama, né, de ligação que vem no relé falta de fase quando você compra ele, né? Então é importante ficar atento. Exemplo, esse aqui, o retorno dele é para neutro, né? Mas é muito comum também, né, ter retorno diretamente para uma das outras fases, né? Você tem a fase ali de entrada ali para o comando, né, e o retorno para uma outra fase. Então é importante ficar atento com a ligação ali do esquema. Eu vou fazer nesse primeiro vídeo aqui um circuito de força, né, para alimentação de um motor trifásico, né? Então eu vou pegar aqui a simbologia, né, referente lá à rede trifásica, né? E aqui dá até para observar aquela questão que eu tinha falado agora há pouco, né? L1, L2, L3 e aqui também está a mesma sequência, né? Então eu tenho que montar conforme essa sequência. Vou utilizar aqui uma indicação, né, de disjuntor tripolar. E é um detalhe importante, né, para poder simular,
né, a falta de uma das fases, eu vou colocar aqui na sequência um disjuntor monopolar, né, para cortar uma das fases e poder simular, né. O relé de falta de fase ele vai ficar após esse disjuntor, né. Você tem que tomar muito cuidado na montagem do relé de falta de fase para não colocar ele após o contador trifásico, né, ou algum elemento que tem um acionamento direto pelo comando, né, porque se você coloca ele após o contador trifásico, né, o comando vai ficar aberto e ele não vai funcionar, né, ele tem que ficar antes. A não ser que você queira utilizar dois para uma questão de segurança, tal, uma segurança maior, mas normalmente um aí já é mais que o suficiente, né? Então, o relé de falta de fase está aqui, vou pegar o contador trifásico, tá aqui, ele vai ficar aqui e após o contador trifásico eu vou pegar o relé térmico, o relé térmico, você aqui. Um relé térmico e após o relé térmico o motor, né? Pegar aqui o motor trifásico. Pronto, beleza. Então nesse primeiro circuito eu vou fechar só essa parte aqui de força, né? E no outro a gente faz o comando para não ficar tão extenso, tá bom? Então vamos fazer aqui a ligação dos cabos, aqui no caso indicando lá o sistema lá trifásico. Lembrando que aqui eu vou colocar esse disjuntor monopolar após o tripolar por causa da simulação, né, para poder simular a falta da fase. E aqui nessa ligação é importantíssima, né, no simulador. Eu vou ligar aqui o L3, deixa eu voltar aqui, eu vou ligar o L3, descendo aqui, vou ligar o L3 exatamente no L3. Senão o relé é como se ele já tivesse ali com a falha, né, na sequência das fases, ele obviamente não vai funcionar, né, o L2 no L2 vai ser o central e o L1 obviamente ali no L1. Então veja que ele está ligado aqui na sequência correta, né, ele vai ter o retorno aqui para o neutro. Eu vou colocar um neutro aqui, eu vou fazer o comando, né, retornando por uma das fases, né, já que é trifásico, né, e tem essa diferença da senoide, então você consegue fazer esse retorno para uma das fases, né. Aqui no caso eu vou deixar esse aqui para o neutro, né, obviamente como pede aqui na montagem dele. Então vou colocar aqui na sequência a ligação dos cabeamentos, fechar aqui a parte da força e vou colocar aqui a parte do aterramento também. Pronto, beleza. Eu vou só alterar aqui o tagueamento, né? Esse aqui vou colocar aqui D3, é o tripolar, vou colocar aqui D1, beleza. Aqui o relé de falta de fase, eu taguei ele como RF. O contador trifásico eu vou deixar KM e o relé térmico eu vou colocar RT. Relé térmico. Então a parte de força aqui está pronta, falta só fazer aqui a parte do comando. No outro vídeo a gente faz a parte do comando para poder simular aí o uso do relé de falta de fase, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né? O segundo vídeo, né, referente ao uso do relé de falta de fase. No primeiro vídeo a gente fez aqui a montagem do diagrama voltado à parte de força, né, que é ligação no motor, e agora a gente vai fazer a parte do comando, tá bom? Eu vou pegar logo aqui a parte dos contatos, né, para o relé falta de fase, né? Então o que é que acontece? No relé de falta de fase você vai ter dois contatos auxiliares, né? Um contato normalmente fechado, exemplo aqui 11 e 12, e um contato normalmente aberto, 11 e 14. Muita gente se confunde quando vai montar o relé de falta de fase e coloca a saída para o circuito pelo normalmente fechado, se baseando normalmente como ocorre com o relé térmico, com os contatos auxiliares do relé térmico. Só que o que acontece no relé de falta de fase, se você utilizar o contato normalmente fechado, quando ele for energizado,
ele vai mudar a condição dele, né? Ou seja, ele vai sair desse normalmente aberto ou do normalmente fechado, né? E vai lá para o normalmente aberto, né? Ou seja, o normalmente fechado vai abrir e o normalmente aberto vai fechar, porque ele vai ficar ativado. E exatamente se tiver uma falha no circuito, ele vai voltar para a condição original, protegendo obviamente ali o comando e desativando lá a relação de alimentação das fases. Então no caso, a ligação correta para o circuito é pelo 1114, né? No caso aqui pelo aberto. Então vou deixar ele mais aqui, ele vai ficar após o, é importante ficar atento com isso, né? Ele vai ficar após obviamente aqui ao disjuntor trifásico, né? O disjuntor tripolar. Vou pegar aqui a alimentação para ele, eu vou colocar ele, a saída dele pelo L3 e depois o retorno do comando eu coloco lá no L2, tá bom? Então aqui, ó, já que aqui é o normalmente fechado, né, esse aqui ele vai para uma sinalização. Vou pegar aqui uma lâmpada, uma sinaleira, cadê? Acho que esse aqui. Então essa sinalização ela seria exatamente a sinalização para indicar que o relé de falta de fase está identificando algum problema, né, em uma das fases, né, porque quando ele for ativado, esse contato vai mudar, vai para o 1114, essa lâmpada vai ficar apagada. Então se ele tiver alguma falha, ele volta para a condição normal, fechado, né, e a lâmpada vai ficar ativada ali, indicando que existe uma falha ali no relé de falta de fase, né. Beleza, então esse daqui é o que vai para o circuito. Vou passar aqui uma linha maior, porque eu vou colocar também o contato aberto do relé térmico, né? O relé térmico tem um contato aberto 97, 98. Cadê o relé térmico? Aqui. Ele vai ter um contato aberto que é o 97, 98. E também é para indicação de sinalização, né? Para identificar se tiver alguma falha ali com o relé térmico, né? E ele vai ter um fechado 95, 96, que é o que vai para o comando. Então vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu fechar aqui logo ele aqui. Nesse circuito eu não vou colocar emergência não, vou fazer só um circuito de ligação direta do motor, né? Vou só utilizar uma botoeira normalmente fechada e uma normalmente aberta com contato de selo, né? Para ativar aqui o motor, tá bom? Ser mais rápido. Então beleza, aí aqui do contato aberto, né, vou colocar uma sinalização também, contato aberto do relé térmico. Vou colocar aqui mesmo, fechar aqui, e daqui eu vou lá para o L2, deixa eu subir aqui. Lá para o L2, beleza, lá para o L2, e aqui da saída do normalmente fechado do relé térmico, aqui sim eu vou fazer a parte do comando, né? Então vou vir aqui com a botoeira normalmente fechada de pulso, depois na sequência eu vou colocar uma normalmente aberta e um contato de selo, exatamente com esse contator aqui KM, né? Esse contator trifásico. Normalmente o contator trifásico vai vir dois contatos auxiliares, um aberto e um fechado, né? O aberto para fazer o contato de selo, né? E o fechado para a indicação de sinalização, né? Exemplo, se o motor estiver funcionando, né? Estiver ativado. Então vou colocar aqui esse contato aberto, fechar aqui. Beleza, e agora aqui eu vou puxar para a bobina de KM. Vou pegar aqui uma bobina. Pronto, essa bobina aqui vai ser o KM. E eu vou colocar em paralelo com ele uma lâmpada para indicar que o motor está funcionando. Beleza. Fechar aqui. E daqui colocar aqui, beleza. Bom, eu vou só colocar um contato fechado, que é para indicar que o motor está desativado, que vai ser, já estou usando o aberto aqui 1314 do KM, então vou usar o fechado também aqui para finalizar aqui a sinalização, né? Ou seja, seria a sinalização que
o motor tá desativado, né? Então, vou colocar ele aqui. Beleza. Sinalização de você aqui. Aqui não, aqui. Pronto, então só fechar aqui, mudar o tagueamento dos elementos do comando para ficar de acordo com os indicados na parte de força e simular. Então aqui onde está menos K vai ficar RF, né, que é do relé de falta de fase. Aqui do relé térmico vai ser RT. Aqui também do relé térmico RT. Aqui a botoeira fecha. Opa! Acabei esquecendo aqui, coloquei o paralelo com a botoeira fechada, né? Eu acabei não fazendo nada aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Se consigo mover ele aqui. Pronto, esse contato aqui aberto ele tem que ficar em paralelo com a botoeira normalmente aberta, né? Que é para fechar o selo, né? Ou seja, que ele não ia ficar ativado direto. Cadê você aqui? Pronto, descer ele mais aqui, acho que tá bom. Pegar uma botoeira aqui aberta. Pronto. Fechar aqui. Ok. Falta agora só. Pronto. Pronto, agora corrigido. Então aqui vai ficar KM. Aqui fechado. Aqui vai ser B1. E aqui B0. E aqui KM também. RT, RF. Bom, agora tá tudo ok. Vou colocar aqui para simular. Vamos ver se vai aparecer algum erro. Bom, então, apertei o play. Nada ativado. Vou ativar aqui o disjuntor. Ver que aqui ele já está indicando que o relé de falta de fase está com algum problema, né? Porque a fase ela não está passando aqui para o... não tá passando, uma das fases, né? A L1 não está passando aqui por causa do disjuntor monopolar. Então vou ativar ele. Vê que quando ativei ele, ó, as três fases chegaram. E o circuito aqui já está energizado, né? O circuito de comando. E a lâmpada que indica que o motor está desativado também está ativa, né? Ou seja, só quando o motor estiver ativado que ela vai apagar por causa dos contatos auxiliares sendo utilizados, né? Então beleza, então quando eu pressionar aqui B1, né, ver que ele fechou o selo, ativou aqui a bobina, né, essa lâmpada que estava acesa apagou e essa aqui ficou ativada e o motor está lá em funcionamento. Se eu quiser resetar, eu reseto ele aqui no B0 e o B1 da partida só ali direto, né? E aí no caso, ele aqui ativado, se eu desativar aqui uma das fases, observa que ele já vai indicar que o relé de falta de fase está com problema, né, por causa desse contato ali utilizado, né? Ativei de novo, beleza? Só simular aqui o relé térmico. Ativou o relé térmico, ele está ali, ó, indicando que o relé térmico está ali com problema, tá bom? Então é esse aí o esquema aí, um exemplo, né, de uso do relé de falta de fase, como muitos tinham pedido. Então é isso, valeu!